Ele nos fez o convite para estar aqui e me sinto honrada e feliz de rever alguns irmãos, os irmãos ali do Jardim Cibele, os jovens, que congregamos ali há alguns anos e sabemos que só fica a lembrança e as lembranças são boas. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, a mocidade, o pastor, dirigente desta igreja. Não o conhecia, mas é um prazer esta noite, amém? Amém. Mas vamos ao que interessa, que é o tema que foi nos dado, a divisa está aí, vocês já viram, mas eu quero ler alguns versículos de Apocalipse, capítulo 3, fala sobre a igreja de Sardes. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guardado, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti vireis. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Senta, adorando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava em casa meditando, irmãos, e o tema que Deus inspirou vocês é um tema que a igreja atual está vivendo nesses últimos dias. Porque não basta ter aparência, tem que ser real. E quando nós, eu sei que aqui tem muitos mestres, eu apenas sou uma voz que Deus levantou na terra, e como eu sempre gosto de dizer, eu grito Jesus que faz um milagre. Alguma coisa acontece, mas observamos aqui esta passagem, a qual o apóstolo João, ele foi arrebatado pelo Espírito do Senhor, e você já conhece os primeiros capítulos, quando ele ali é tomado por Deus na ilha de Patmos. Abriu-se o céu para João, e uma das responsabilidades que o Senhor deu para João foi a respeito dessas 7 cartas que teria que ser enviada para as 7 igrejas da Ásia Menor. E observamos que para cada igreja, Jesus apresentou a ela, conforme a sua carência, o que ela necessitava. E para a igreja de Sardes, se você observar, ele se apresenta como aquele que tem os seus 7 espíritos, que quer dizer, a igreja que está morta precisa de vida, e quem dá vida é o Espírito. Entendeu aí? Porque a igreja que ela não tem mais o Espírito, ela usa de mecanismo, ela usa de técnicas, é muita coisa, é muita invenção. E se você observar nesses últimos dias, e a gente que ministramos em vários lugares, percebemos o grau da espiritualidade de cada igreja que passamos. Tem igreja que é muita invenção, porque está faltando Deus no culto.
E quando tem Deus no culto, não precisa de muita coisa, porque o próprio Deus preenche o culto. Você está entendendo? Quem está entendendo? É uma introdução. É onde eu entendo Isaías, no capítulo 6. Porque o encontro que Isaías tem é pessoal, é singular. Se você observar, ele próprio diz: eu vi o Senhor. Você está entendendo? Mas antes desse capítulo 6, observa que Isaías, ele era atuante no seu ministério profético, mas ele nunca teve uma experiência com Deus. Ele servia a Deus, ele trabalhava a serviço das coisas de Deus, mas não conhecia Deus, não era marcado por uma experiência. Profetizava, como quer dizer, pregava, como que acontece no dia de hoje, cantava, mas ainda não conhecia aquele a quem ele servia. Aí precisou Deus tirar a muleta. E quem é a muleta? Uzias. Porque enquanto você tem uma muleta, uma cobertura, e eu costumo dizer, o camarada não pode pregar bem e cantar bem, mas Uzias era titio de Isaías. Como quer dizer? É meu sobrinho, não canta, não prega, mas eu canto. Aí Deus diz: eu vou tirar a muleta, porque o que eu tenho com Isaías é singular, é particular. É eu e Isaías. Você está entendendo aí? Me convidaram para ver isso, eu disse para ele. Aí Uzias morre. Judá está em luto, está triste. Aí o dia que Isaías entra no culto, olha o culto diferente. Está entendendo aí? Foi um culto diferente, porque foi o dia do reencontro. Ele vivia no templo, ele trabalhava no templo, mas naquele dia eu vi. Olha o culto diferente. Está entendendo aí? Que Deus te diz. O culto foi marcante. Por isso que eu falo, irmão, que cultuar Deus é individual. Tem gente que vem para o culto, mas não dá o seu culto para Deus. O culto termina, ele não sente nada e não deu nada. Porque para receber tem que dar. Parece que está caçando mosquito no ar. Adora a Deus em espírito e em verdade. Mical não se envolve. Mical fica na janela para ver o que vai acontecer. Mical é crítica. Mical é murmuradora. Mas tem Davi aqui nesta noite. Davi se envolve. Davi adora. Eu já sinto Deus no ambiente. Se tem Davi, quebra o protocolo. Ele nos dá uma lição espiritual. Porque muitos não entenderam e nem Mical. Ele se despiu das suas vestes real. Ele se veste de pano, roupa de linho. Ele dança na presença daquele que é soberano. O que é que a gente entende nisso? Davi entendeu que no palácio ele é rei, mas na presença de Deus eu sou servo, eu sou adorador.
palácio eu dou ordem, eu mando. Mas na presença de Deus, quem manda é Ele. Porque tem gente que quer confundir as coisas. Ele quer trazer o profissional para o espiritual. Na tua empresa você manda. Na tua empresa você dá ordem. Na tua casa você grita. Mas aqui você é servo. Aqui você dá para você levantar tuas mãos. Você que está vivo. Porque eu quero pregar aqui para vivo. Então você não veio aqui para dar ordem. Para sair daqui e pegar o telefone. Como que foi? Começando, pregador, eu fui para caramba. Meu negócio é com Deus. Eu prego a palavra e o resultado vem dela. Não gostei do hino que a mocidade cantou. O negócio aqui é para Deus. Você está entendendo aqui? A gente não está aqui, irmão, para apresentar para homens. A gente está apresentando a Deus um culto vivo. Receba Jesus. Então sai da janela de pau e se envolve no culto. Seja uma adoradora. Saia daqui convertido. Oi, posse aí porque é de Deus. Bora para Isaías. E a gente termina com Apocalipse. É reencontro nesta noite. Há tanto tempo na igreja, mas não conhecendo quem serve. Eu vi Isaías profetizava, mas ele próprio disse: sou impuro. Profetizava, mas era impuro. É verdade. Aí Deus disse: vou ter um encontro. Vou me aparecer para Isaías. Aí quando ele entra no tempo que ele próprio disse, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor com Isaías sentado no alto sublime trono. E o que é lindo que me chama a atenção, Samuel, é que ele vê algo interessante que me chamou a atenção. É que o seu séquito encheu o lugar. O que quer dizer? Deus é suficiente para preencher. Você está entendendo aí? Não precisa de invenção, precisa de Deus. E quando Deus está no ambiente, Ele preenche o ambiente. Cadê você? Se preocupa não. Você vai sentir um ambiente cheio. Porque Ele está presente. Se você vem adorar Ele, querido, aproveita a oportunidade. Porque o culto de amanhã vai ser diferente dele. Aproveita este. Enfim, repito, é noite de reencontro. E o que é lindo é que ele vê ele sentado no alto e sublime trono. Deus não se moveu do lugar. Ele é majestade. Ele é rei. Ele dá ordem. Ele não saiu do lugar. Eu vi. E o Senhor sentado no alto e sublime trono. O seu séquito. E por ele estar sentado, observa, tudo que está ao seu redor está em movimento. Sabe por quê? Deus é vida. E tudo que está ao seu redor não está morto. Está em movimento. Deixa eu ver. Se Ele é Deus e tudo que está ao seu redor está em movimento,
existe uma razão para isso. O que traz a morte é o pecado. A falta de arrependimento. Porque o pecado nos afasta de Deus, mas o arrependimento nos traz de volta. Você está entendendo aí? Se arrepende nesta noite. É noite que Deus marcou um encontro com você. Se você observar aqui, ó, repetindo para cada igreja, Cristo se apresentou para ela naquilo que ela carecia. A igreja de Sardes, ele se apresentou como aquele que tem os 7 espíritos. Por que 7 espíritos? Porque o espírito é um, mas ele opera conforme os dons. Ele é multi no ministério. Ele trabalha de maneira extraordinária. O daqui ele está batizando, o de lá está renovando, o de lá está renovando. Você está vendo como ele é multi? Aí Jesus está oferecendo a igreja de Sardes como 7 espíritos. Como quer dizer, ó, eu ofereço para vocês vida. Porque quem conhece a história, Sardes era uma igreja, diz a história, foi a primeira que recebeu o evangelho. A igreja de Sardes era conhecida por causa das suas riquezas, as suas glórias, formosura, mas também foi a primeira igreja que perdeu a fé e caiu em destruição. Aí é por isso que o Senhor traz o apóstolo João a esta igreja, que quer dizer, está morta, mas eu não abandonei vocês. Ele dá uma oportunidade. Como quer dizer, lembra-te. O Senhor está trazendo que a lembrança, lembra, como quer dizer, o que eu ensinei. Vigiai. Vocês vacilaram. Porque a igreja de Sardes foi uma igreja que começou bem. Sabe o tipo de pessoa que começa no espírito, mas não vigiou e está terminando na carne? Mas irmã, e agora? Ainda há esperança. Pela nem tudo está perdido. A resposta para tudo isso é arrepende-te. É por isso que eu entendo Jeremias. Eu gosto muito do livro de Lamentações, porque o cenário que Jeremias está vivenciando não é para sorrir, não é para cantar, é para chorar. E se você ler a partir do capítulo 3, o profeta está em pranto, porque as profecias que saíram da sua boca se cumprem. Ele vê a terrível Babilônia invadindo Jerusalém, os caldeus arrastando jovens pelas ruas, e as mães chorando e não podiam fazer nada. O próprio Jeremias vê a glória de Jerusalém caindo, que quer dizer a sua coroa perdeu a honra, os velhos sendo pisados pelos soldados caldeus. O cenário era triste. A consequência, porque não deu ouvido à voz de Deus. A consequência, o pecado. Aí Jeremias olha para aquele cenário em desespero, porque ele não tinha mais esperança. E a sua esperança também estava acabando no Senhor. Mas ele vai lá no arquivo da mente. É aonde ele clama: Senhor, traz-me a memória
traz esperança. Como quer dizer, o cenário é triste, mas quando ele foi no arquivo da mente, ele lembrou de algo. As misericórdias do Senhor são as causas de nós sermos possuídos. Está entendendo aí? Deus vai tocar na mão de alguém aqui nesta noite, e a misericórdia dele vai te colocar de pé de novo. Arada, xerebeca, quem te viu caído vai te ver de pé. Vou me estender não por causa do horário, mas saia daqui não como morto, mas vivo. Volta a fazer o que fazia antes, porque a igreja de Sardes não deixou de ser igreja, ela só não era mais a mesma. Sabe o tipo de pessoa que começa com todo vapor, com todo fogo, mas ao decorrer da caminhada não buscou o renovo, desfaleceu, olhou para a diversidade. É a igreja de Sardes, deixou de andar no Espírito, deixou de viver no Espírito e começou a viver as coisas externas lá de fora, e foi vindo apostasia. Como quer dizer, não tinha mais prazer de orar, de buscar, de cultuar. Estava na igreja, mas estava vazia. Estava na igreja, mas estava morta. E não é diferente, irmão, de muitas igrejas nos últimos dias. Não estou falando de parede, não. A mensagem aqui é singular, é particular. É você, igreja. Deus te trouxe aqui para te reavivar. A oportunidade está diante de você, meu querido. Abrace ela, reaviva, começa tudo de novo. Deus é contigo. E eu creio, é por isso que Deus inspirou a eles esse tema. É oportunidade. Tem aparência que está vivo, mas quem conhece ela sabe que está morta. E quem é que conhece? O Senhor. Porque não é pela minha roupa que você vai dizer quem eu sou. Aleluia. Quem me conhece é o Senhor. Porque trocar de roupa é muito fácil. Não, mas quem conhece é o Senhor. O próprio Deus está dizendo aqui. E eis que eu te conheço. Conheço as tuas obras. E que quer dizer? A igreja de Sardes estava sendo reprovada. Ela perdeu a identidade. E o Senhor dá a oportunidade. Arrepende-te. E como foi dito aqui, um dos jovens teve a oportunidade, mas ainda tinha um remanescente. Ainda tinha um pequeno grupo que não se contaminou, mas as roupas ainda estavam brancas. É o que mantém a igreja de pé. É o remanescente. Tem gente que está na igreja, mas ele está vazio do Espírito, está morto. E Deus te trouxe aqui nesta noite. E Deus não está falando para quem ficou em casa. Deus está falando com quem está aqui. Você canta no coral, você canta no culto. O hino é para Deus, o culto é para Deus. Mas você está vazio de Deus. Este Deus está aqui para te abre a tua boca, abre o teu coração. Faz alguma coisa, chama a atenção de Deus. Ele quer te ajudar nesta noite. Começar também, mas hoje faz as coisas relaxadamente. Quando começou, chegava no horário certo. Agora, chega atrasado. 41 horas. E ainda quer dar palpite. Mas Deus está dizendo aqui: se arrepende.
me sente mais, mas eu te conheço. É noite profética, abraça a oportunidade. E tem oportunidade que ela não volta mais. Ela é única. Tome posse disso. Eu gosto muito do livro de Isaías, porque ele me inspira muito. Isaías foi um dos profetas messiânicos que ele profetizava de uma maneira estranha, mas a profecia era de Deus. Porque alguém que chega até você profetizando, eis que uma virgem conceberá e dará luz ao filho. Uma virgem não teve contato, não casou, aí diz que uma virgem vai conceber. É um negócio meio estranho, mas a profecia era de Deus. Nem mesmo os céus acreditaram na sua profecia. Nem o próprio Isaías viu as suas profecias se cumprirem. Ele morreu, mas a profecia se cumpriu, porque a mensagem era de Deus. Aí quando você entra no capítulo 6, que você vê aquele reencontro, e não sei porque Deus está me levando muito para esse lado, e Ele sabe por quê. Que quando Ele vê os serafins voando acima de Deus, tinha 3 asas, você já conhece. Só que eles proclamavam, não era para Deus, eles proclamavam um para o outro. Meu Deus, como quer dizer, reconhecendo quem está no trono é santo. Entendeu aí? Um olha para o outro, como está dizendo, santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Um dizendo para o outro, concordância, reverência, liberdade, respeito na presença de Deus. Tem gente que fica no culto mascando chiclete, passando mensagem. É lugar de reverência. É hora que você virar para o céu e dizer: é santo. E o outro concorda, é verdade, ele é santo. E se ele é santo, toda a reverência que é santo. Não permitem que a heresia entre, a frieza entre. Precisamos resgatar o princípio. E o primeiro passo é a oração. O povo não quer orar mais não, querido. Dói tudo. Dói joelho, dói coluna, dói cabeça. É tanta dor que parece. Vai para a oração, que a oração cura também. E quer poder. Poder sem orar, irmão, não dá. Não dá, tem que orar. Está escasso, não que Deus mudou. Batismo como Espírito Santo. Está escasso renovo. Salvação, Deus mudou? Não. É que nós estamos mudando. Só que o Evangelho, ele não mudou. Nós não precisamos de um novo Evangelho. Ele é o que é. Ele é transformador. Ele é poder de Deus. Eu estava ali nas cartas de Paulo, e a igreja que mais deu dor de cabeça para Paulo foi a igreja de Corinto. E pensa na igreja que tinha de tudo para ser referencial, mas era contendeira, era briguenta,
Era um tal, eu sou de Cefo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Era uma mistura. E o mais interessante era a igreja que tinha os 9 dons. É a igreja de Corinto. Mas era uma igreja que não era real, irmã. Como que é isso? A igreja de Corinto, ela tinha aparência, ela tinha manifestação, mas não era real. É igual a igreja de Sardes. Como assim? Tinha aparência. Você olha de longe, só conhece ela quem anda com ela. Quem está de fora, meu Deus, é uma igreja poderosa. Tem a manifestação do que? Dos dons do Espírito. Um profetiza, um revela, um tem visão. Parece uma igreja perfeita, mas ela não é real. É a igreja de Corinto. Quem lê a Bíblia sabe. Porque no meio deles tinha contenda, tinha briga, tinha divisão. A igreja de Cristo, ela é uma unidade, ela é uma só, ela não tem barreira, ela não tem divisão. Ela tem constância. Quem vai, eu vou. Não é assim? Mesmo que não gostou, mas se é para Deus, eu aceito. Está entendendo aí? É a igreja que tem uma só visão. Porque não, se não anda na mesma visão, não dá certo. Tem que ter a mesma visão. Sabe por quê? Neemias terminou os muros? Porque todos estavam numa só visão. Tem que estar na mesma visão. Mas a visão que Deus já deu. Não adianta, irmão, querer palpitar o que Deus já determinou para o líder. Nós vamos concordar, porque foi Deus que determinou. Se tem 2 visões, querida, é uma igreja morta. É uma igreja que só grita, mas ela é vazia de Deus. Visão. Qual é a visão, rei? Qual é a visão? Alma. Qual é a visão? Buscar, nos encher, nos santificar, nos arrepender, nos humilhar. Essa é a visão. Aí você vai ver o que Deus vai fazer. É um só propósito. Foi o que fez Neemias. Neemias tinha uma visão: reconstruir o muro. O povo estava com ele, mas tinha os inimigos, Sambalate, Tobias e Gesem. E não era inimigo estranho, era inimigo de perto, era parente, falava a mesma língua. Quem conhece Sambalate? Sambalate faz parte do povo dos Moabitas. Quem é os Moabitas? Descendente de Ló. E quem é Ló? Sobrinho de Abraão. Você está entendendo aí que o negócio é parente? Está perto? Conhece bem do negócio? Aí vem Tobias, que também faz parte dos descendentes de Amon, que é parente também de Ló. Aí vem Gesem, o árabe, que é descendente de Ismael, filho de Abraão. Aí quando ficou sabendo, ó, chegou uma ilha e diz que vai reconstruir o muro. Como quer dizer? Como é que é isso? Então a gente vai se unir. Esse negócio não vai acontecer não. Mas o líder tinha visão. O líder é de oração. Se não tiver de acordo, pega a mão e vai embora. De que lado você está?
Porque nesse antubri prende o prefeito. É que me dá antubri me dá raiva. Ele ainda tem o controle da igreja. E como disse João, ele está no meio. E quem está no meio tem o equilíbrio. Quem está no meio tem o sustento. Não vai cair. Ele está no meio. Eu estou falando do Senhor aqui nessa noite. Vai embora debaixo da bênção. Eu vou voltar para Isaías de novo, para finalizar. Já adorou? Já reconheceu que Ele é o Senhor? Porque hoje em dia, irmão, uma igreja te encher, ou o povo sentir Deus, tem que trazer um pregador extraordinário. Mas quando Deus está na igreja, precisa disso, não? O próprio hino da harpa, ele se manifesta na igreja. Quando Deus está na igreja e é permanente na igreja, não precisa trazer pré-cantor extraordinário. O mais simples que louvar aqui, Deus se revela na igreja. Está entendendo aí? Porque tem igreja por aí que tem que chamar pregador de renome. O pregador vai embora, a igreja fica vazia. Mas quando Deus está na igreja, aleluia, Ele enche. Esta é a minha visão. Não adianta, querido, tem que termos vida. É como disse Amós: buscai o Senhor e viver. Quem busca a Deus não está morto. Quem busca a Deus está vivo. Ai que vou perecer, porque eu vi o Senhor. Ele já profetizava, mas estava impuro. Ele profetizava, mas não conhecia. Mas naquele dia Deus tirou do altar com um alicate, que é o Adenaz, uma brasa viva de fogo, tocou no lábio dele e ele ficou purificado. Porque era uma situação, uma ocasião muito difícil que Judá estava atravessando, o momento do cativeiro, e Deus precisava de alguém puro, santificado, que não temesse levar a mensagem. Aí quando o Senhor diz, quando o Pai, o Filho e o Espírito Santo diz: quem há de ir por nós? Aí Isaías, que estava limpo, purificado, disse: eis-me aqui. Envia-me a mim. Aí Deus: então, ó, Isaías, você vai falar o que eu te mandar. Aí quando você lê todos os versículos de Isaías 6, observe que Deus está falando a respeito da invasão da Babilônia. Deus está dizendo que não ficaria nenhum homem, quando não tivesse mais nenhum homem. Que quer dizer, enquanto não tiver ninguém, tu vai continuar falando. Porque ele estava pregando contra o pecado de Judá, ao ponto que Isaías andou 3 anos e meio seminu. Era uma forma figurativa, mostrando o pecado de Israel. E observe aqui no versículo 13, eu vejo aqui a misericórdia. Porque o versículo 13, mesmo que a Babilônia venha e arraste, Deus está dizendo: ainda que fica, ainda que resta, a 10ª parte será pastada. E que 10ª parte é essa? O pequeno remanescente, os fiéis, o que não se contaminou, o que não se corrompeu, ainda que fica a 10ª parte, eu vou apacentá-lo
seja um terebinto, que é conhecido como a cieira. Isaías trouxe esses dois tipos de planta de forma figurativa, porque o carvalho suporta o vento, suporta a tempestade, e quanto mais vento, mais ele gosta, porque ele fica firme. Você vai entender carvalho aqui, não? O vento está batendo aí, mas não vai te destruir, não, porque o carvalho tem raiz. Se tem raiz, o vento não vai levar. É o carvalho. Aí Isaías traz as duas figuras como os pequenos remanescentes, é raiz. Será cortado, mas tem raiz, e a raiz é profunda. Vai ficar só o tronco, mas o tronco é a semente. Se ficou o tronco, tem raiz. Se tem raiz, tem vida. O que quer dizer? Vai brotar de novo. Te cortaram, querido. Te cortou, ficou só o tronco. Deus está dizendo, o tronco é a tua semente. Não sai do lugar. Tem profundidade. Aí vem a cieira. A cieira é um tipo de planta que dá muito em países mediterrâneos, países gelados, porque suporta o inverno, suporta o calor. E diz os historiadores que até o carvão do terebinto é um dos melhores. Para quê? Para alimentar as lareiras no tempo de inverno. E o que é lindo, irmão, é que quando alguém é como o terebinto, ele não demora a pegar fogo. Você está entendendo? Tem terebinto aqui? Não precisa vir o Congresso para dar lugar a Deus. O mundo de ensino, o mundo de nome. Tem terebinto aqui, você está entendendo? Quem é terebinto é terebinto. Na bênção, na prova, na dificuldade, ele dá senso. Além de pegar fogo rápido, o fogo é duradouro. E quer dizer, não é fogo de pau. Porque tem gente que só pega fogo no Congresso. Passou o Congresso, cadê? Nem fumaça dele. É o terebinto. Quem é terebinto, ele já vem aceso de casa. Não quer dizer, eu quero saber quem vai pregar. Eu vou adorar, eu vou dar lugar, eu vou receber. É terebinto. E sabe o que acontece com o terebinto? O culto termina, mas ele vai embora aceso. Aí alguém em casa vai perguntar, e aí, como foi? Meu Deus, receba aí o que eu recebi. Eu nasci morto, mas eu vivi. Se coloca de pé, se coloca de pé. Estava no culto. Ela vai puxar isso aqui. Você foi fogo de pá. Tá mais igreja, mais apagada. Mas Deus vai te fazer terebinto. Vai entrar ano, vai sair ano, vai vir o próximo congresso. Mas você ainda é terebinto. Eu quero orar por renovação. Eu não falei em vão não, querido. Oxi. Vem aqui, você que precisa de renovo, você sabe disso. Porque quem conhece a tua vida é quem falou com você hoje. Tem aparência de igreja, mas está morto.